Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso 8º encontro do projeto Momento de Contemplação. Hoje, o nosso tema é Mindfulness e meditação silenciosa. Quem vai nos dirigir hoje é a Rabina Rubi, Rabina Elka Rubinstein, que foi ordenada rabina pelo movimento Jewish Renewal há menos de 2 anos. E como parte da sua formação rabínica, ela aprendeu várias práticas meditativas e contemplativas que puderam ajudá-la a fazer florescer a sua recém-descoberta espiritualidade. Então, sem mais me prolongar, eu agradeço muito a Rabina Rubi pela coordenação de todo esse projeto e dizer que a Betel fica muito honrada por termos a presença de todos vocês com a gente ao longo desses já 2 meses. E que a gente espera que isso frutifique, que traga para vocês boas energias e boas inspirações. Boa noite, Rabina Elka. Obrigada, Rabino Uri. Boa noite a todos. Eu começo desejando a todos Chodesh Tov. Acabamos de entrar no mês de Av. E eu, como mulher, tenho uma especial conexão com essa data todos os meses, com o Rosh Chodesh, o começo de cada novo mês. Hoje eu não vou falar de Rosh Chodesh, mas gostaria de deixar a sementinha para pensarmos numa conversa sobre essa história, que está logo no comecinho de Bereshit, quando Deus cria 2 luminárias, uma maior para iluminar o dia e outra menor para iluminar a noite. Que coisa mais engraçada, criar 2 grandes, mas uma maior e outra menor. Muitos midrashim interessantes sobre esse assunto para a gente conversar outro dia. Só não quis deixar passar em branco esta data.
Mas os assuntos hoje são outros. Mindfulness e uma meditação silenciosa. Vocês estão aqui agora. Vocês escolheram estar aqui agora. Bem-vindos. De certa forma, essa primeira metade da nossa conversa nos remete ao nosso primeiro encontro com o Dr. Mauro, que está aí, que nos contou sobre todas as descobertas que os cientistas tinham feito, analisando as respostas do corpo e da mente das pessoas que contemplavam e meditavam. Como naquele tempo das primeiras descobertas, a maioria das meditações eram oferecidas em centros religiosos, em especial os budistas, surgiu uma busca por práticas de meditação que não tivessem essa conotação com ritos ou filosofias religiosas. As pessoas que entenderam as descobertas científicas começaram a buscar outras práticas que não tivessem ligadas a nenhuma das religiões conhecidas. E foi assim que surgiu o Mindfulness, que significa mente ligada, mente conectada, presença. A boa tradução de Mindfulness é plena atenção. A proposta é que se a gente puder ser mindful e prestar atenção em tudo que faz, você terá os mesmos benefícios de uma pessoa que senta numa almofada e medita em posição de lótus por horas e horas. Você pode ser mindful ao comer, para escolher bem o que vai ingerir e sentir melhor os cheiros, os sabores, as consistências do que come. Seu sistema digestivo, além dos outros sistemas, vai gostar se você mastigar várias vezes antes de engolir. Você pode ser mindful ao falar, prestando atenção no que diz, como diz, quando diz e para quem diz. O mundo seria tão melhor se as pessoas pudessem ser mindful quando falam. Você pode ser mindful ao escutar, suspendendo temporariamente os seus julgamentos. A pessoa está falando e você está pensando, nossa, esse corte de cabelo não ficou bom nela. Ou, de alguma forma, paralisando, pausando os seus demais pensamentos para poder prestar atenção e ouvir atentamente a pessoa que vos fala. Você pode ser mindful ao entrar e sair de sua casa, ao tocar a mezuzá, atentando para o que esse gesto quer dizer, para ele não virar um gesto automático. Você pode ser mindful no olhar. Quantas coisas bonitas a gente deixa de ver porque está a 100 por hora. Se Moisés não tivesse sido mindful quando pastoreava suas ovelhas, ele talvez não tivesse podido ver o arbusto que pegava fogo e não se consumia. O que teria sido da nossa história se ele não fosse mindful? Eu quero mudar minha view aqui para Speaker View. Vou mudar aqui. Então, quando a gente está falando de que a gente, o mundo, as pessoas, e hoje mais até do que antes, a gente se vendo frente a essa questão de querer correr a 100 por hora, a gente precisa poder parar e entender como a gente fazia, como a gente faz e como a gente pode vir a fazer. Eu tenho uma ilustração que eu acho perfeita quando a gente fala em andar a 100 por hora. Deixa eu colocar aqui para vocês. Um minutinho. Vou colocar. Devia ter passado isso para você, que aí você colocava assim até que ficar procurando, Uri. Mas vou ter que procurar. Um instantinho. Vale a pena ver.
Esse é o ventilador do meu banheiro. Eu vou mostrar para vocês como ele é quando ele anda bem devagarinho e eu consigo ver as pás. E à medida em que ele vai aumentando a velocidade, eu vou perdendo a possibilidade de ver as pás. Essa ilustração é só para lembrar a gente que às vezes quando as coisas passam muito depressa, a gente não vê o que realmente está lá para ser visto. A proposta é ser mindful sempre que a gente puder, para diminuir o estresse de estar sempre fugindo do passado ou correndo para o futuro. A proposta é fazer um esforço para estar no aqui e agora, com todos os seus sentidos no momento presente. E é nesse contexto que eu tinha convidado vocês a trazerem algumas passas para fazermos um exercício de mindfulness que ilustra bem o que estamos falando. Quem não tiver conseguido ter as passas, vai usar a imaginação e faz o exercício depois, acessando a gravação deste encontro na playlist do YouTube e da Betel. Eu não sei quantos de vocês estão com as passas, mas eu estou com as minhas que estão na minha caixinha de M&M, minha caixinha da minha meditação de minuto. Para quem tiver com as passas, eu convido vocês a comerem algumas passas. Quantas vocês quiserem. Pode ser uma de cada vez, pode ser todas ao mesmo tempo. É uma experiência. Vocês comeram uma de cada vez ou vocês jogaram todas na boca? Diferentes pessoas fazem de diferentes jeitos. Agora eu convido vocês a pegarem uma passa na mão e olhar para essa passa. Repare sua cor. É uma cor uniforme ou varia conforme a luz? É fosca ou é brilhante? É translúcida? Você consegue ver se tem caroço dentro? Agora feche os olhos e deixe o tato sentir o tamanho, a consistência e a rugosidade desta passa. E leve até perto da orelha. Aperte um pouquinho a passa. Esta não fez barulho, mas outras que eu já fiz esse teste fizeram um ruído. E agora leve até perto do nariz. E sinta o cheiro. E agora coloque na boca sem mastigar. E deixe a língua descobrir se ela sente algum sabor. E finalmente morda a passa e mastigue com calma, sentindo todo o seu sabor. E agora, pause e reflita. Compare a experiência desta passa, em que você usou todos os sentidos, com a experiência automática das outras passas que comeu. Neste experimento não existe certo ou errado. Alguém pode até ter ficado irritado de gastar alguns minutos com uma passa. Talvez ele nem goste de passa. E teve gente que não conseguiu comprar as passas ou não ficou sabendo das passas. Mas o exercício foi oferecido para nos darmos conta de quanta informação nossos sentidos podem captar se dermos tempo para isso. E a sugestão, naturalmente, não é que você passe a comer as suas passas de agora em diante
uma de cada vez, usando todos os sentidos e demorando 3 minutos para comer uma passa. Mas não tenha dúvida que quem fizer esse exercício, todas as vezes que comer passa daqui para frente, vai se lembrar do seu cheiro, do seu ruído, da sua consistência, do seu visual. E quando estiver esquecendo disso, por favor, pare, pegue uma passa e relembre. Traga todos os seus sentidos para que a sua experiência no aqui e agora seja completa. Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre a experiência? Alguém gostou? Alguém não gostou? Alguém... Lúcia, eu tô vendo que você está comendo. Conta pra gente como foi. Eu imagino que você está comendo as passas. Você está muda. Enquanto isso, a Sara... Eu consigo... Vocês me escutam ou não? Agora sim. Ah, tá. Eu achei que da segunda vez ficou muito mais saboroso. Eu tinha comido primeiro, assim, meio... Não foi, e agora na segunda vez que fez, cheirou e tentou sentir, foi realmente muito mais gostoso. É isso. Aí eu conto que eu até comi mais, até fora da hora, assim. Sara, você levantou a mão. Você está com o microfone desligado agora. Eu como passas de manhã na fruta. E eu estava mentalizando, quando você estava colocando, eu estava mentalizando como que eu como passa de manhã. Se eu como de bastante ou uma por uma. Fica o convite para amanhã você pegar uma das suas passas e fazer esse exercício. Você vai ver que todas elas vão ficar saborosas, mesmo quando você comer todas juntas. Não precisa ser uma por uma todas as vezes. Você vai só se... Eu achei interessante essa colocação de você perceber o ato de comer. Estar presente naquilo que você está fazendo. Não é simplesmente comer a passa. É perceber a passa. E isso que foi feito com a passa, você pode fazer com tudo. Tudo que você come, tudo que você cheira, tudo que você ouve, tudo que você diz, quando você caminha, quando você desenha, quando você toma banho, né? Essa experiência de usar os seus sentidos, a ideia do mindfulness é você estar presente naquilo que você está fazendo naquele momento. Até porque exatamente. Quando você... Eu gosto de... Quando você está presente e está prestando atenção no que está fazendo, você para de pensar no passado, para de pensar no futuro e vive a experiência do aqui e agora. E isso vai fazer bem para todo o seu corpo, como nos disse o Mauro no primeiro dos nossos encontros. É verdade. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma outra observação? Muito bem, fica aí aberto o convite e... Bom, acho que agora... Eu vou falar, Rabina, então Então... eu não tinha passas e eu comecei com a tâmara. Mas antes de comer a tâmara, eu já cheirei, porque eu gosto muito. Eu acho que quando a gente gosta das coisas, a gente já cheira, já come mais devagarzinho, já tudo. Mas eu não tinha apertado ela no ouvido, mas eu achei interessante que ela fez, sabe? Então foi bom também. Quando a gente não tem cão, caça com gato. Eu casei com tâmara.
Isso vale para qualquer coisa que você coma ou beba, né? Essa ideia de parar e né? Comer o que gosta e comer o que faz bem. Inclusive, esse pensamento eu acho que faz parte, né? Acho que a gente só abriu a porta para a ideia de estar presente naquilo que você faz. Ainda que metade dos dias eu tenho que engolir sentada aqui na frente do computador e vou engolindo o que tiver e faço um sanduíche de qualquer coisa. A gente não vai mudar a vida para viver só fazendo isso devagar, com calma, usando todos os sentidos. Mas uma vez que você abre a porta para usar os sentidos no comer, ele vai aparecer de vez em quando e ele vai te ajudar a estar mais calma, mais tranquila, comer melhor e ter todos os benefícios que o Mauro prometeu para quem faz meditação. Muito bem. Então, eu, continuando nessa conversa sobre mindfulness e sobre estar com os sentidos presentes, eu proponho fazermos uma meditação guiada, baseada nos 4 elementos: ar, terra, água e fogo. Então, convido vocês a pararem de comer as passas e para poder agora focar na experiência de sentir no corpo de vocês a presença dos 4 elementos. Uma meditação muito linda, porque na hora que termina você está conectado com todas as células do seu corpo. Então, sugiro que estejam sentados confortavelmente, presentes no aqui e agora, acabamos de falar disso, abrindo mão de pensar no passado e no futuro, sem expectativas porque vai acontecer, abertos para a experiência. Vamos respirar regularmente, sem respirar forte, sem respirar fraco, e aos pouquinhos prestando atenção. Essa prática é uma prática que pode ser feita lentamente, demoradamente, dando tempo para cada passo que a gente faz. Mas aqui que a gente não tem muito tempo, e ainda tem outro tópico para a gente trabalhar juntos hoje, eu vou fazer a prática passando rapidinho. Mas uma vez aprendida, amanhã vocês podem, nessa semana, quando tiver a gravação no YouTube da Bethel, dá para vocês fazerem de novo. E quando quiserem. Então, vamos focar os sentidos, trazê-los todos presentes. Eu vou trabalhar um elemento de cada vez, começando pelo ar. O ar você sente entrar e sair. Você reconhece quanto de ar você pode deixar entrar e quanto tempo você pode retê-lo dentro de você. Você percebe que a temperatura do ar que entra é diferente da temperatura do ar que sai. Preste atenção e sinta o ar que entra, que é geladinho, ainda mais agora no frio, e o ar que sai, que é um ar mais aquecido. E você sabe que pode respirar silenciosamente. Respire silenciosamente, nem você sente que está respirando. Ou você pode respirar ruidosamente. Você sabe que pode respirar pelo nariz, mas sabe também que pode respirar pela boca. E dependendo de como você respira pela boca, você pode gerar uma massa de ar no seu esôfago que, quando expelida pela boca, pode fazer um ruído grande, considerado de mau gosto socialmente. Meu neto se gaba de ser campeão de arrotos na turma da escola dele. Elemento ar no seu corpo. E também são do elemento ar os gases que se formam no nosso estômago e no nosso intestino. Você consegue reconhecer no seu corpo essas várias formas
de interagir com o elemento ar? Quais dos seus sentidos entram em contato com o elemento ar do seu corpo? Nós falamos na sensação da temperatura com a pele, nós falamos dos ruídos, nós falamos do movimento do ar dentro do corpo. E você consegue ir um passo a mais e pensar no oxigênio que o elemento ar leva para dentro do seu corpo e que neste instante está sendo transportado por todo o seu corpo e está alimentando cada uma das suas células? Permita-se sentir alimentado pelo oxigênio que corre no seu corpo. E quem tiver vontade de dar um passo ainda mais transcendental, vamos pensar no ar que você expira, que contém gás carbônico e que é o que as plantas precisam para sobreviver, fazendo fotossíntese e gerando o oxigênio que nós precisamos. Encantador essa interação entre os animais e as plantas na troca de ar. E celebre, porque você está respirando. Viva a vida! E vamos ver o elemento terra. O elemento terra no nosso corpo tem a ver com a parte material de que somos feitos. Nossos ossos, nossos nervos, nossos tendões, os órgãos, nossos músculos, que é a nossa carne, tudo devidamente coberto pela nossa pele. Pense como os seus sentidos reconhecem seu elemento terra. Sinta a sua massa corporal, o espaço que você ocupa. Mova seu corpo de diferentes maneiras. Belisque-se e sinta a reação. Perceba o toque de sua roupa sobre a sua pele. Identifique as várias consistências encontradas externamente no seu corpo. Suas unhas, seus dentes, seus cabelos, seus pelos, sua língua e lábios, a pele do seu cotovelo e a pele das palmas da sua mão, a sua tíbia na frente da perna e a sua batata da perna atrás. Consistências bem diferentes. E repare nas diferentes cores das diferentes partes do seu corpo. Olhe-se e reconheça. Celebre esse monte de células que fazem você ser quem você é e do jeito como você se parece. E reconheça que a cada momento alguma mudança acontece no seu corpo. E que a cada 7 anos existe uma renovação de todas as suas células. E que se tem uma coisa, uma única coisa de que temos absoluta certeza, é que este corpo não é imortal. E viva a vida, porque ao tocar o nosso corpo e senti-lo, sabemos que estamos vivos. O elemento água. Pense de quantas maneiras o elemento água participa do seu corpo, de uma forma que você pode ver, cheirar e sentir e experimentar. Use os seus sentidos aqui e agora para perceber sua saliva, suas lágrimas, seu suor, sua linfa, sua urina. Não, a linfa não dá para ver, a linfa está na linha errada. Sua urina. E quantas formas que você talvez não possa sentir, mas sabe que estão lá, com a sua bilis,
a sua linfa e o seu sangue. Pense o quanto o elemento água se manifesta junto com vários sentimentos e atividades da vida. O choro se manifesta na alegria e na tristeza. O suor se manifesta no movimento. E viva a vida, seus elementos e o nosso corpo vivo. E finalmente o fogo. Como você sente o elemento fogo no seu corpo? Sinta a sua temperatura. Se for aquecido em torno de 36 graus e meio, significa saúde. Se for mais quente, significa doença. E se for muito mais fria, significa morte. E o elemento fogo também se manifesta na energia representada pelos batimentos cardíacos. E tudo que esses batimentos representam para colocar e manter em movimento o nosso corpo. Viva a vida, que é medida pelo bater dos nossos corações. Esta meditação, ainda por cima neste ritmo, não vai resolver a sua vida. Nem as contas que têm que ser pagas amanhã, nem as suas dores nas costas. Mas se você fizer essa meditação regularmente para reconhecer o seu corpo com os seus sentidos presentes no aqui e agora de cada momento, talvez ela possa te ajudar a encontrar outros caminhos, buscar outras formas de resposta que tornem sua vida mais fácil, mais bonita, mais gostosa e mais bem resolvida. Muito. Para quem conseguiu prestar atenção, encontrar os 4 elementos no seu corpo, alguém quer fazer alguma observação, algum comentário, alguma reação? Diga, Betty. Eu senti assim que eu relaxei bem e visualizando cada elemento, me concentrando e pensando que, quer dizer, o total disso é que diariamente deveríamos assim ter essa noção, essa consciência de valorizar esses 4 elementos, o que significa para o nosso corpo. Então, foi muito gratificante essa sua apresentação. E à medida que foi falando cada elemento, e nós, inclusive, no Tai Chi Chuan, nós compreendemos muito bem o que faz parte, toda a água, a terra, o fogo e o ar. Então, isso é, de uma maneira assim, bastante especial para a gente, para a sua vida, para a sua saúde. Muito obrigada, Rabina. Foi muito bom. E fica a sugestão de que você não precisa fazer uma varredura de todo o seu sistema, mas quando você tiver uma dor aqui atrás no pescoço, pare e pensa. Que elementos estão entrando em contato com você nesse? Perceba. E aí descubra como que eles estão interagindo e como é que você está se percebendo, porque isso já ajuda a abrir a cabeça para pensar. Acho que eu vou tomar um remédio. Acho que eu vou ligar para o médico. Acho que eu vou fazer uma massagem. Acho que eu vou mudar de posição. Então, você parar para pensar em você, no momento presente, e ver o que é que você pode fazer para ajudar a sua vida. Exatamente. Mais alguém? Muito bem, fica o convite, vai ficar a gravação
e fica o convite para pensar nisso e usar os seus sentidos. Eu sei que o Mauro usa muito a meditação para quem vai fazer os exercícios de preparação física, né? De estar ali presentes acompanhando. Então, essa ideia de estar presente no momento, no aqui e agora, focar no que está sentindo, no que está fazendo, fica essa sugestão para todos nós. Posso. Diga, Mauro. Eu achei muito bacana o que você falou. Você está falando muito baixinho, tem como... Tá, eu vou falar mais alto. Eu achei muito bacana essa questão de você prestar atenção. Essa conferência da Passa foi muito bacana. E, por outro lado, também a gente tem que tentar interagir, não só junto com o ambiente, mas também tentar pensar como o ambiente está interagindo com a gente. Acho que essa questão da Passa, de você ouvir o som, é uma interação que nunca tinha me ocorrido. Então, eu achei muito bacana e realmente, essa questão de colocar a gente vivenciar o momento presente significa tanto você interagir com o ambiente, como você sentir a interação do ambiente com você. Muito legal. Muito bem. Vou compartilhar. A Cláudia não vai falar. Hã? A Cláudia levantou a mão. Vou compartilhar essa fala do Rabino Rami Shapiro, que está no Sidur da Betel. De vez em quando o Uri usa, o Rabino Uri usa nas rezas, né, durante o Kabbalat Shabbat. E eu justamente copiei exatamente como aparece na Betel, para nos lembrar que a língua mais profunda da alma é o silêncio. E com isso eu vou passar para o nosso segundo tema. La-da-dai, la-dai, la-dai-dai-dai-dai, la-da-dai-dai-dai, la-da-dai-dai-dai-dai, la-da-dai-dai-dai-dai-dai-dai, la-da-dai-dai-dai, la-dai, la-da-dai-dai-dai. E com este Nigum, que eu acho muito lindo, que foi com o Nigum com que eu comecei hoje o encontro, cantado por uma pessoa que tem uma voz maravilhosa. E com esse Nigum eu faço a transição para o nosso segundo tema. Vamos fazer uma respiração, uma pausa que nos traga novamente para o momento presente. Nós vamos fazer uma meditação tendo por base um trecho da Torá. Eu escolhi 9 versos entre os quase 6.000 versos da Torá que contam uma história que talvez todos nós nos relacionamos com ela. Esses versos são da Parashá Vaishlach, quando Jacó, Yaakov, se encontra com seu irmão Esav, 20 anos depois de Jacó ter fugido por roubar de seu irmão mais velho a progenitura e a bênção paterna. Eu vou ler os versos que eu escolhi. Aliás, eu posso colocá-los para nós lermos juntos. Deixa eu abri-lo.
Está dando para vocês lerem? Parashá Vaishlach. Jacó enviou mensageiros à sua frente para seu irmão Esaú, para o campo de Edom, na área de Seir. Os mensageiros voltaram a Jacó com o relato: nós fomos ao seu irmão Esaú e ele também está se dirigindo para ti. Ele tem 400 homens com ele. Jacó ficou muito amedrontado e aflito com o relato. Ele dividiu o pessoal que o acompanhava em 2 acampamentos, juntamente com suas ovelhas, o gado e os camelos. Ele disse: se Esaú vem e ataca um acampamento, ao menos o outro acampamento sobreviverá. E Jacó rezou: ó Deus de meu avô Abraham e de meu pai Isaac, livra-me, eu imploro, da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Eu tenho medo dele, pois ele pode vir e nos matar a todos, mães e crianças igualmente. No capítulo 33, começa: Jacó ergueu os olhos e viu Esaú aproximando-se com 400 homens. Jacó adiantou-se e prostrou-se 7 vezes à medida que se aproximava de seu irmão. Esaú correu para encontrá-lo. Ele abraçou Jacó e atirou-se sobre seus ombros e beijou-o. E eles ambos choraram. É em cima desse texto que nós vamos fazer uma meditação silenciosa. Eu vou trazer a vocês um ensinamento que normalmente é feito ou com um midrash, ou com algum relato talmúdico, ou com algum relato de algum pensador contemporâneo. E é em cima desse texto que nós lemos e do ensinamento que eu depois vou propor uma pergunta para vocês. E eu vou usar o Nigum como transição entre a meditação e trazer vocês de volta para a gente comentar um pouco o que é que vocês sentiram. Esse processo de estudo e meditação de textos da Torá se chama Kiryat HaKodesh. Depois da nossa meditação, eu vou falar mais um pouquinho sobre o processo. Então vamos preparar nossos ouvidos para ouvirem, nossos corações para receberem e nossas mentes abertas para o que surgir. O ensinamento em cima da leitura da Torá. Depois de viverem 20 anos imersos num conflito de irmãos, Jacó e Esaú estavam prontos para a reconciliação. Cada um deles se preparou para confrontar o outro de uma maneira diferente, de acordo com a percepção e as necessidades de cada um. Eles se encontraram de uma forma verdadeira com eles mesmos, cada um com a sua percepção. Diferentes, mas autênticos. E porque foram verdadeiros consigo mesmos, eles conseguiram ser verdadeiros um para com o outro. Eu vou ler de novo. Depois de viverem 20 anos imersos num conflito de irmãos, Jacó e Esaú estavam prontos para a reconciliação. Cada um deles se preparou para confrontar o outro de uma maneira diferente, de acordo com a percepção e as necessidades de cada um.
Eles se encontraram de forma verdadeira com eles mesmos, cada um com a sua percepção. Diferentes, mas ambos autênticos. E porque foram verdadeiros consigo mesmos, eles conseguiram ser verdadeiros um para com o outro. Lai 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 la da 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 la la da 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 da. Pergunta para reflexão. Refletindo na sua vida, você se recorda de algum conflito de longa duração que você tenha conseguido resolver? Ou não tenha conseguido resolver ainda? Como foi essa resolução? Por que demorou para o conflito ser resolvido? O que está impedindo que um conflito que você tem hoje ainda não tenha sido resolvido? 3 minutos para vocês pensarem na vida de vocês, nos conflitos e resoluções. Permitam-se, por favor. La da 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 la da da la da la da da
La da dai dai dai. Dai 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 dai. La da dai dai dai. La dai 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 dai. Obrigada pela parceria, por entrarem essa proposta, esse método de meditar em cima da Torá foi concebido pela rabina Leila Brenner. Ela escreveu um livro que saiu agora. Eu fui fazer o curso com ela. Aliás, eu devia ter deixado o livro aqui para mostrar para vocês. Normalmente, são 3 vezes que se lê, são 3 rodadas em que se lê o mesmo texto. Se traz um ensinamento clássico, moderno ou pessoal e se faz uma pergunta. Em geral, tentando trazer a reflexão do texto da Torá para a vida de hoje. Não dava para fazer 3 rodadas, eu fiz uma só, para dar o gostinho para vocês. E normalmente, quando termina a 3ª rodada, as pessoas são divididas em grupos de 3 para compartilharem não os conflitos da sua vida ou as respostas que elas dão, mas para compartilharem um pouco o que é que surgiu, até que ponto conseguiu, até que ponto o texto da Torá consegue acender, abrir uma janela na vida de cada um. Ela diz no livro e disse no curso que uma boa parte dos textos da Torá são textos que levam a problemas que nos fazem a sofrimentos, a dificuldades, a violências, que é importante que a gente possa trazer para pensar na nossa vida. O texto que eu trouxe hoje, eu trouxe nesse contexto, né? Toda a questão. Mas também trechos que são mágicos e que levam ao sorriso, à reconciliação, né? Então, eu trouxe esse trecho justamente porque ele tem esses 2 elementos. Ele fala da distância, dos 20 anos de distância entre os dois, e no final termina com a reconciliação. Não demora muito tempo, eles se encontram e se separam de novo, mas já é bem melhor do que as duplas de irmãos que vieram antes deles, né? Então, como a gente não vai fazer isso, eu abro para se alguém quiser comentar até que ponto conseguiu participar, né? Não ficou pensando nas outras coisas e conseguiu entrar e trazer isso para a sua vida e abrir uma janelinha de reflexão. Se alguém quiser comentar, diga, Cláudia. Posso falar? Por favor. Então, eu pessoalmente acho que quanto mais tempo a pessoa não resolve a situação, piora muito tudo. Mas, às vezes, também a outra pessoa ela também não está no mesmo patamar, talvez, da reconciliação, sei lá. E também pensar o que é a reconciliação, porque eles se encontram, se abraçam. Esaú pergunta para Yaakov: quem é toda essa gente que está com você, que eram as 4 mulheres, né, 2 mulheres, 2 servas e os 11 filhos, e uma filha. E vai embora para a casa dele, e Yaakov vai para outro lugar com a sua família, com seu gado, com suas coisas. Então, reconciliação melhor do que Caim e Abel, que resolveu o seu problema matando o irmão. Isso não é bom, né? Melhor do que quando Yitzhak e Ismael foram no enterro do pai, mas não falaram um com o outro. Estiveram presentes, já é melhor. Estiveram presentes, mas não se falaram. Aqui
Eles menos pior. falaram. Então, a importância de pensar que reconciliação também não tem uma receita como deve ser, né? E que vários de nós têm certas coisas que não vai resolver nunca, nem vai dar para resolver, e qualquer resolução, pelo menos interna, já é um passo. Então, não tem uma receita, nem a receita de Yaakov e Esav é a receita, mas é a Torá ensinando um pouquinho, né, a gente a pensar e a refletir e que passos a gente pode dar para a nossa vida. Obrigada, Paulo. Rabina, posso falar? É que entre Jacó e Esaú houve perdão. A reconciliação foi só o perdão, enquanto que com os outros não houve o perdão. Acho que ajuda. Olha, então eu vou aproveitar para te dizer que se a gente tivesse fazendo um Kiryat HaKodesh completo, eu teria chegado no terceiro ensinamento, porque uma parte dos Midrashim, uma parte dos rabinos, se pergunta se realmente houve ali perdão. Tem um Midrash que diz assim, que na verdade, Esav, quando foi para cima de Yaakov, era para morder e fazer ele sangrar até a morte. E ele não conseguiu, porque o pescoço de Yaakov virou pedra. Então, é só para te dizer que a ideia, e que bom que a ideia é que você possa realmente falar em perdão, ainda que o Midrash diga que talvez o ódio tenha sido tanto que ele só não matou porque não conseguiu. Eu não acho, eu acho lindo também, eu acho que isso aqui é uma prova de perdão e de reconciliação que a gente tem que tomar. Mas, quando você começa a ler os comentários da Torá, tem histórias muito interessantes sobre esse momento e esse episódio. E, aliás, tem várias pinturas que foram feitas sobre esse encontro, que eu também não trouxe porque é mais uma coisa para eu pôr e tirar, compartilhar e tirar, e que eu sabia que ia me atrapalhar, deixei sem. Mas depois eu posso até mandar para vocês, com quem eu tenho o contato, eu vou mandar as pinturas do encontro de Esav e Yaakov. Alô? Sim. Posso? É a Ida. Eu queria fazer um comentário. Eu achei fantástico. Eu adorei todo o percurso, né, da atividade de hoje. Achei maravilhoso. E acho também que talvez tenha chegado a hora de Ismael e Jacó se abraçarem. Acho que nós temos que fazer todo o esforço para que isso aconteça o mais rápido possível. Quem é Hiraton? Que isso possa ser verdade e logo. Amém. Que ainda possamos festejar em vida, isso aí. Dani, você está falando com a gente ou não está dando para te ouvir? Agora já não estou falando mais, agora já... Muito obrigada, quero agradecer imensamente a atividade. Obrigado, Ida. A Dânia não está dando para te escutar. Que pena. Mas a Dânia que está na Bahia, e eu estou muito feliz de reencontrar a Dânia e dela estar participando das nossas atividades. E que possa participar mais, Dânia Bruhaba. Vamos ver se consegue, talvez? Não. Talvez escrever, Daniel, o que você gostaria de falar? Enquanto isso, mais alguém tem mais algum comentário? A Daniela disse que está com problemas de áudio, enfim. Depois ela pode me passar e aí eu te passo. Elka.
Eu gostaria de fazer um comentário rápido do interessante que é esse exercício de nós podermos pegar um passuk, ou uma frase, ou um conjunto, né? Uma pequena história como essa aqui, esse pequeno recorte, e a gente poder ler, assim, utilizando a metáfora que você usou, Elka, do ventilador, a gente às vezes lê tudo muito rápido, não só a Torá, mas tudo, né? E cada vez mais rápido, e cada vez a gente entende menos, a gente cada vez lê aparentemente mais e entende cada vez menos. E aí, cada vez menos temos controle sobre as nossas vidas, né? Sobre até aquilo que a gente pensa. Então, poder diminuir o ritmo, ler devagar, degustar cada palavra, degustar cada frase, deixar aquilo reverberar dentro da gente, realmente pode fazer a diferença, assim, na forma de como a gente age no mundo, inclusive, né? De poder tentar brecar um pouquinho não o tempo objetivamente ele é o mesmo para todos nós, mas assim, talvez buscar fazer menos, mas fazer melhor, entender melhor o que está acontecendo, ter mais consciência, né? A gente falou de comer a passa mais devagar, mas também de degustar cada palavra mais devagar, cada frase, cada situação, o contexto emocional que esses, né? Eu fiquei imaginando as 7 paradas de Yaakov antes de encontrar com o irmão, como 7 momentos. Foi um insight que me deu hoje, que nunca tinha pensado nisso antes, como 7 momentos em que ele parou para rezar, que ele parou para meditar, que ele parou para talvez para assim, para tentar lidar com a própria ansiedade daquilo que ele ia encontrar no encontro, né, quando chegasse a ver o irmão, ou o quanto ele estaria titubeando, o quanto nós titubeamos e criamos situações que adiam o encontro com uma outra pessoa com quem a gente tem uma relação difícil. Por que ele não foi de uma vez? Por que ele parou 7 vezes? Mas ele foi. Depois ele foi e ele se encontrou com o irmão. Ele não fugiu, né? Jacó fugiu outras situações. Dessa vez ele respirou fundo, foi difícil, mas ele foi e ele encarou. E aí muitas vezes quando a gente encara, a gente descobre que o problema é menor do que aquele que estava na nossa cabeça também. Então, tantas coisas que tem nesse texto que a gente pode trabalhar, se a gente puder olhar devagar para ele, né? E como todos os outros, como trechos dos Salmos, como trechos... eu só vou terminar minha fala dizendo assim, uma comunidade que nós conhecemos em comum, a Navat Teilah, que é uma comunidade do movimento Jewish Renewal em Israel, em Jerusalém, eles usam como Sidur uma página. Eles têm uma página com todas as passagens, vamos dizer, do Sidur, mas trechos. Então, em vez de eu ler, vamos dizer, uma reza inteira e eu ter que ler toda aquela reza, são selecionadas 2 linhas, 3 linhas, em que nós ficamos cantando em cima delas algumas vezes. E isso traz talvez uma consciência maior, né, daquilo que aquele salmo, daquilo que aquela oração, daquilo que aquela passagem quer nos dizer. Então, eu fico pensando, a gente precisa rezar um Sidur inteiro de 200 páginas, ou o nosso crescimento espiritual, o quanto a reflexão e a meditação sobre trechos menores pode ter um efeito diferente. É isso. Eu acho que esse método depois que eu estudei, eu incluí a meditação silenciosa exatamente para poder trazer esse aprendizado que eu achei foi muito lindo para mim. Então, e quem sabe depois a gente possa escolher outras passagens da Torá, até passagens que vocês podem sugerir, né, que sejam interessantes, e trazer e fazer o mesmo estudo para ler a Torá de um outro jeito, fazer estudo de Torá de um outro jeito, né? Fica aí o convite para pensar, para o Rabino e para todo mundo. Muito bem. Esse foi o nosso penúltimo encontro. Então, eu agradeço de tanta gente aí que tem estado
Acho muito legal que a gente está chegando no final com esse aprendizado juntos e que isso depois vai ajudar a nortear o que funciona, o que não funciona, o que funciona para quem, né? E aí pensar como é que a gente compõe alguma coisa depois que faça bem para todo mundo, ou para uma boa parte das pessoas, de vez em quando. Obrigada a todos, obrigada, Uri, pela oportunidade, e nos vemos no domingo que vem. Isso, nós temos então mais um encontro no próximo domingo, ainda com práticas meditativas, de contemplação, e estejam com a gente no próximo domingo, mais uma vez. Então, em nome da Betânia também agradeço. Diga, pode falar. Vou aproveitar para anunciar, no próximo domingo a questão é finitude. Então, a meditação, que hoje eu até botei uns pedacinhos da finitude no que estávamos falando, né? Para a gente não esquecer que nós somos mortais, o nosso corpo é mortal. Então, na semana que vem, a gente vai focar nisso. Mas faz um bem danado. É bom. Eu gostaria de complementar. Na semana que vem, a gente até conversou bastante sobre se faríamos ou não, né, quando do planejamento na semana que vem, porque semana que vem nós teremos esse encontro coincidindo com o final de Tisha B'Av. Então, entendemos que era o caso Tisha B'Av, o dia 9 de Av, o dia que está relacionado à destruição dos dois templos, o dia que está relacionado ao momento em que Deus virou para o nosso povo e falou, vocês não vão entrar em Israel, o dia que está relacionado a tantos momentos difíceis e que falam, de alguma maneira, também de finitude. Então, de alguma forma, a gente entendeu que esse encontro da semana que vem, ele era uma forma diferente da gente poder ressignificar o nosso encontro com Tisha B'Av, com esse dia. Nem todos nós lembramos esse dia, às vezes um dia triste a gente deixa um pouco para lá, a gente lembra mais de Sukkot, de Purim ou de Hanukkah, mas talvez seja uma boa experiência a gente poder, dentro do espírito de finitude de Tisha B'Av, a gente poder falar sobre finitude e morte, também no sentido individual e não só coletivo, ou também coletivo. Mas eu não vou fazer spoiler da próximo encontro. Mas então eu vou dar para poder, porque Tisha B'Av acontece 5 dias antes de Tu B'Av, que é o dia do amor. Sim. Então a gente vai temperar Tisha B'Av e Tu B'Av, e vai ser muito gostoso.